Jesus Cristo ressuscitou. Com esta proclamação, nasce a fé cristã, nas palavras da professora Elaine Pagels em seu best-seller, Os Evangelhos Gnósticos, no qual ela prossegue dizendo que este talvez seja o elemento fundamental do cristianismo e certamente o mais radical. Outras religiões celebram ciclos de nascimento e morte. O cristianismo afirma que num determinado momento histórico, o ciclo inverteu-se e um homem voltou dos mortos para a vida. Meu nome é Ludmila, esse é o meu canal Relíquias Ocultas e este é o vídeo do domingo da Páscoa que eu resolvi fazer de última hora para homenagear aquele que inspirou tantas postagens aqui do meu canal, direta ou indiretamente. Então, já que ele é o inspirador de tantas reflexões, eu resolvi falar. E claro, né, gente? Eu sempre tento fazer uma ligação com o assunto que eu venho falando. Se o vídeo sai completamente fora, né, do assunto, do que eu vinha comentando, eu já vou avisando de saída, né? Mas aqui não. Aqui eu consegui unir o útil ao agradável. Por quê? Porque vínhamos falando do imperador Constantino e de alguns monumentos que sobreviveram ao tempo. E o Constantino é responsável pela construção de dois dos locais mais sagrados dos cristãos que podem ser visitados até os dias de hoje. Antes de entrar propriamente dito na história dessas duas igrejas, né? Já vou falando aqui, já vou adiantando dessas duas igrejas, eu gostaria de comentar, a título de curiosidade, um trecho que eu li na introdução aos 4 evangelhos do professor Frederico Lourenço, né? Ele diz que os 4 evangelhos, eles têm grandes discrepâncias entre eles, claro, né? Todo mundo sabe desse assunto, mas que eles também têm denominadores em comum. Um desses denominadores seria o propósito de narrar a vida, os feitos e a mensagem de um homem que foi crucificado na fase final do reinado do imperador Tibério. Um outro denominador comum eu separei para ler para vocês, porque para mim, que sou defensora daquela ideia de que Maria Madalena é a mulher mais injustiçada do cristianismo, para mim é bastante importante, tá? Com relação especificamente à ressurreição, ao dia de hoje, né? Madalena é o verdadeiro denominador comum dos 4 relatos sobre o túmulo vazio. Não é pouca coisa. Outro denominador comum apontado pelo Frederico é que em nenhum dos 4 evangelhos nós ficamos sabendo da data exata em que Cristo nasceu. Mais estranho ainda nas palavras do Frederico é o fato de que nenhum deles nos diz quando ele morreu. E aí ele prossegue, né, nos esclarecendo que uma passagem do Evangelho de João, já no século II, levou leitores cristãos a pensarem que Jesus teria mais de 40 anos quando foi crucificado. Suposição partilhada atualmente por alguns historiadores, que já agora apontam como verossímil a data de sexta-feira, dia 30 de março do ano 36, para a crucificação de Jesus. Então isso aqui eu trouxe para vocês a título de curiosidade com relação às datas, né? Então existe uma discussão e esse assunto aí continua mais ou menos em aberto, né? Agora, com relação aos locais, nós temos uma história interessante que nos remete ao Constantino. A mãe de Constantino, a imperatriz Helena, que era cristã, ela inclusive é uma santa da Igreja Católica, ela vai à Palestina em peregrinação e aí lá ela, encarregada de fazer um levantamento, descobrir os lugares que estariam relacionados à vida e morte de Jesus. E aí Constantino patrocina a construção de monumentos que perpetuassem essa memória.
Essa iniciativa de Constantino, inclusive, é um dos argumentos usados em favor da tese de que aquela sua conversão na véspera da Batalha da Ponte Milvia, lembram? De que essa sua conversão teria sido realmente verdadeira. Então a mãe dele vai à Palestina e aí, seguindo o relato do livro de Lucas, que é quem nos traz a história do presépio, inclusive, né? Então, seguindo ali o relato de Lucas, ela vai até Belém e, fazendo suas pesquisas, ela descobre o lugar que era considerado como o local da manjedoura, onde Maria teria dado à luz ao menino Jesus. E Constantino imediatamente ordena ali a construção de uma igreja que hoje você pode visitar se quiser. Se chama Igreja da Natividade, na cidade de Belém. Ela é muito famosa, aparece todo ano na televisão, no mês de dezembro, quando lá são feitas as comemorações, as celebrações da data, que é considerada oficialmente como sendo a do nascimento de Jesus, né? E no chão, vocês já viram, né? Tem uma marca, tem um mármore branco e uma marca dourada de onde teria sido a manjedoura, né? Onde Maria teria dado ali, teria tido seu bebê. Helena vai também, claro, a Jerusalém e lá, fazendo as suas pesquisas, fazendo suas perguntas, ela descobre que, agora, pequeno parênteses, eu já disse aqui no canal que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, depois de uma rebelião violenta dos judeus. Ela é capturada pelo imperador Tito, destruída. Depois, no século II, o famoso imperador romano Adriano ordena sua reconstrução. E em cima do local que era venerado por pequenos grupos de cristãos, venerado secretamente, né? Porque, né, até o Constantino os cristãos eram um culto clandestino. Então, ali em cima do local que era considerado pelos cristãos como sendo o túmulo de Jesus, o Adriano manda construir um templo em honra da deusa Vênus. Isso, de uma certa forma, facilitou a vida da Helena, que, alguns séculos depois, no século IV, vai até lá e descobre que ali, naquele lugar, estaria o túmulo de Jesus. E ela manda que se escavasse ali e o Constantino ordena a construção de uma basílica logo em torno desse ponto da tumba. E a esse local se dá o nome de Anástasis. Anástasis é uma palavra grega, né? Lembrando aqui que os 4 evangelhos foram escritos em grego. Anástasis é a palavra grega linda, né? Acho tão bonito, Anástasis, que é traduzida como ressurreição. Posteriormente, nos séculos seguintes, essa construção é aumentada para que nela fosse incluído o local da execução de Jesus, de seu martírio, da crucificação, a rocha do Gólgota. E essa construção toda pode ser visitada hoje na cidade de Jerusalém, se chama Basílica do Santo Sepulcro ou Basílica da Ressurreição. Ela fica na cidade antiga de Jerusalém, que é um lugar, parece cenário de filme de Hollywood, não precisa de mais nada, só ligar a câmera e sair filmando, que você parece que está lá em Ben-Hur, o manto sagrado, o rei dos reis, aí a paixão de Cristo, não sei. E aí você pode visitar, é um dos lugares mais visitados, diria eu, o lugar mais sagrado para cristãos de todo o mundo. A cidade de Jerusalém, eu acho que eu já comentei isso aqui no canal, sagrada para 3 religiões, né? Para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo. Sagrada para o cristianismo porque foi ali que Jesus passou seus últimos momentos. E é na Igreja do Santo Sepulcro que também estão as últimas estações da Via Dolorosa, da Via Crucis, né? Eu peguei esse folheto que foi trazido diretamente de Jerusalém e foi aqui que eu li, tá? As últimas 5 estações estão todas no interior da Basílica da Ressurreição. É claro, né, que para você conseguir visualizar
essa cena da execução de Jesus e também de quando colocaram o seu corpo no túmulo de José de Arimateia, você tem que fazer um exercício de imaginação imenso, porque a maior parte do que tem ali hoje é da época dos cruzados. Nós temos que lembrar, né, que faz muito tempo a cidade foi destruída, reconstruída, e também ali na época das cruzadas eles deram uma aumentada, uma incrementada muito grande naquela basílica original que havia sido construída por Constantino, tá bom? Então assim, o que eu consegui encontrar? Eu consegui encontrar um vídeo no YouTube que faz uma reconstrução em 3D da Basílica do Santo Sepulcro em flashback de como ela é nos dias de hoje, um verdadeiro quebra-cabeças, até o ano que é tradicionalmente considerado como o da crucificação de Cristo, o ano 33. E eu vou colocar aí na descrição do vídeo, você pode ver, tá bom? Está em inglês, mas o mais importante, se você não entende inglês, né, ou entende mais ou menos, o mais importante são as imagens. Então eles vão desconstruindo essas várias camadas, né, que estão lá cristalizadas hoje, eles vão desconstruindo até conseguir fazer com que a gente consiga, com que a gente veja o que teria sido ali inicialmente, né, antes mesmo até do Constantino, tá? Chega até o ano 33. Bom, gente, era isso que eu queria falar hoje, tá? Estou firme aí no meu propósito de fazer vídeos mais curtos e é isso que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Procure fotos da Basílica da Natividade, que é muito bonita, e principalmente da Basílica do Santo Sepulcro, que na minha opinião é a igreja mais fantástica do mundo. Eu, sem medo nenhum de errar, na minha opinião, não é uma coisa muito pessoal, eu tenho essa opinião, eu tenho esse sentimento, que é a igreja mais interessante, eu acho que fantástico é o adjetivo que eu tenho para usar para ela mesmo, né? Então eu espero que você tenha gostado, se você gostou, compartilhe e até o próximo vídeo.